Geralmente, quando a nossa mente tenta conceber a força mais feroz e implacável da natureza, a tendência é pensar em coisas de proporções épicas, sabe? Coisas destrutivas. A primeira imagem que vem é um furacão, talvez um vulcão em erupção, tipo um desastre natural mesmo, né? Exato. Um tsunami varrendo uma costa inteira. Mas parando para pensar bem, talvez a força mais inabalável do mundo seja algo muito mais, muito mais íntimo e construtivo. Algo que vem de dentro. Isso. Como, por exemplo, o instinto de uma mãe protegendo seu filho único contra um perigo iminente. É um poder absurdo. Nossa, com certeza. É um tipo de proteção absoluta que desafia completamente qualquer lógica básica de autopreservação. Exatamente. É um impulso primordial, sabe? Onde aquela linha entre a sua própria vida e a vida do outro, ela simplesmente desaparece. E é exatamente com essa imagem muito poderosa que a gente dá a largada para a nossa exploração de hoje. Muito bem. A nossa missão neste mergulho profundo é investigar a sabedoria de um documento antiquíssimo chamado Karaniya Metta Sutta, que é o discurso sobre a bondade amorosa. Um texto fascinante, aliás. Muito. E para quem está nos acompanhando, a gente vai usar aqui a tradução a partir do idioma Pali, que foi feita pelo estudioso Piyadasi Thera. Excelente escolha de tradução. E o que a gente quer investigar é justamente como esse texto pega esse amor materno que é feroz, é instintivo e protetor, e, ele propõe que isso seja o padrão definitivo para a compaixão universal. E um ponto crucial para a gente já começar colocando as coisas em perspectiva é entender a natureza desse documento, né? O Sutta, ele não é apenas um poema reconfortante, sabe? Ou uma filosofia abstrata feita para o pessoal ficar debatendo em círculos intelectuais. Não é teoria pura, né? Longe disso. Historicamente, a concepção dele é estritamente utilitária. Ele foi formulado pelo Buda como um manual de instruções mesmo, uma ferramenta tática para lidar com um problema logístico e psicológico muito específico. E a história de origem que antecede essa teoria é fantástica. Ela dá o contexto perfeito para quem está ouvindo. A história da floresta é incrível. Sim, a introdução do tradutor revela que, para entender o motivo pelo qual a bondade amorosa foi ensinada naquele momento exato, a gente precisa olhar para um grupo de monges. Imagina a cena, né? Pois é, o cenário é basicamente o seguinte: esses monges recebem instruções de meditação do mestre deles e viajam para uma floresta que era extremamente densa. Isso mesmo. E o objetivo deles era passar a estação das chuvas, um período de 3 meses, que é conhecido como Vassana, num retiro profundo. Só de ter um detalhe, né? Eles achavam que iam ficar sozinhos, mas a floresta já tinha uma vizinhança estabelecida por lá. Pois é. O texto descreve as famosas divindades das árvores. Sim. E a chegada dos monges gera um conflito de espaço bem peculiar, sabe? Segundo a narrativa, essas divindades habitavam as copas das árvores. Só que alguma regra cósmica ou talvez um sentimento de respeito forçou essas entidades a descerem para o chão. Por causa dos monges? Exato, porque havia praticantes meditando logo abaixo delas, então elas não podiam ficar acima deles. E, inicialmente, parece que as divindades até toleraram a situação, achando que, os monges iam ficar ali só por alguns dias. Uma visita rápida, né? Isso. Mas quando a ficha caiu de que os visitantes ficariam ali por 3 longos meses ininterruptos, a hospitalidade acabou. Acabou a paciência divina. Literalmente. Elas decidiram agir. E a tática que elas escolheram foi nada menos que terror psicológico. Nossa, pesadíssimo. Elas começaram a assediar os monges durante a noite, sabe? Criando ilusões, barulhos, fenômenos assustadores com um objetivo muito claro, que era expulsar todo mundo da floresta. É uma situação absurda. E é muito comparável, pensa só, a alguém que aluga uma casa de campo super isolada, buscando paz e silêncio absoluto. E aí descobre os vizinhos. Exato. Aí descobre que os vizinhos decidiram fazer um pandemônio a noite inteira de propósito, só para forçar os visitantes a fazerem as malas e irem embora. A tensão psicológica disso é simplesmente imensa. Porque tenta visualizar o cenário, uma floresta antiga, sob chuvas torrenciais, escuridão total. Assustador. E praticantes que estão ali com o único propósito de acalmar a mente, sendo bombardeados, por aquele medo primal do desconhecido. O ambiente, obviamente, tornou a meditação impossível.
Impossível, não tem como relaxar. E um resultado prático é que os monges entram em pânico, eles desistem, fogem da floresta no meio das chuvas e voltam correndo para o Buda para relatar essa situação insustentável. E a resposta que eles recebem do Buda é o que quebra completamente o paradigma de como a gente, como a sociedade, costuma lidar com conflitos e ameaças. É uma virada de chave muito louca, porque o mestre não entrega para eles táticas de combate, ele não sugere nenhum tipo de ritual de exorcismo para banir os espíritos. Nem manda eles para uma floresta mais segura, que seria o mais lógico, né? Exato, ele envia eles exatamente para a mesma floresta assombrada, só que dessa vez armados. Armados com o Karanya Metta Sutta. Isso mesmo. O sutta é entregue como um instrumento de proteção tática. E essa inversão de expectativa, ela é muito reveladora do ponto de vista psicológico. Como assim? É que o reflexo natural do ser humano diante do medo e da hostilidade é erguer muros físicos, se esconder, ou então contra-atacar com ainda mais agressividade, né? É a nossa resposta de lutar ou fugir. Exato. Mas o budismo entende que combater a hostilidade usando mais hostilidade só retroalimenta o ciclo de estresse. Faz muito sentido. Então, o Buda instrui os monges a voltarem para a floresta e permearem toda aquela atmosfera com pensamentos estruturados e radiantes de metta, que é a bondade amorosa. E a narrativa diz que as divindades, ao serem banhadas por essa energia ativa e superintencional, elas simplesmente perderam a vontade de assustar. É incrível. A hostilidade foi neutralizada ali pela raiz, o que permitiu que a paz fosse restaurada na floresta. E o que eu acho mais genial é que isso reconfigura totalmente a ideia que a gente costuma ter sobre empatia. Sem dúvida. Porque a bondade deixa de ser vista como uma postura passiva, sabe? Ou aquela coisa ingênua, e passa a ser uma armadura mesmo, uma defesa tática. Uma proteção ativa. Só que, se a gente for analisar mais a fundo, para construir um escudo que seja capaz de repelir o terror absoluto daquele jeito, a matéria-prima precisa ser impecável. Com certeza, não dá para ser qualquer coisa. O documento não diz apenas, pense positivo e tudo vai dar certo. Ele estrutura um método super prático. Tem um passo a passo. E a primeira grande etapa desse método, logo nos primeiros versos, foca inteiramente no que a gente pode chamar de preparação do terreno mental e da conduta moral da pessoa. Antes de projetar algo grandioso para o mundo, a casa inteira precisa estar muito bem arrumada. Essa é a fundação. Sem isso, a prática inteira colapsa. O texto exige coisas bem específicas, né? Ele fala que a pessoa deve ser hábil em promover o próprio bem-estar, que seja honesta de uma forma inabalável. Ele até usa o termo ereta e excessivamente ereta, dependendo da tradução. É um nível de integridade muito alto. Altíssimo. E além disso, ser gentil, obediente à disciplina, humilde. Mas, se a gente olhar de perto, o foco principal de toda essa preparação inicial está no gerenciamento da mente. Sim. E olha, tem uma instrução muito específica nessa fase de preparação que me chamou muita atenção quando eu estava lendo. Qual? O texto pede que a pessoa seja contente com facilidade, mantenha um sustento simples e tenha, abre aspas, poucas responsabilidades. Essa parte sempre levanta debate. Demais. E ele ainda diz para evitar o anseio por associação constante com famílias, evitar aquela vida social super agitada e, além de tudo, exige que não se cometa nem o menor dos erros, para só então você ter o direito de desejar de forma genuína que todos os seres sejam felizes. É uma lista e tanto, né? É um padrão de conduta extremamente desafiador, especialmente essa parte de manter poucas responsabilidades. No nosso mundo de hoje, isso soa impossível. Exato, no mundo moderno, onde a nossa audiência, por exemplo, lida com boletos, metas corporativas absurdas, inflação e dispositivos móveis que exigem atenção 24 horas por dia, a simplicidade parece uma utopia total. Parece que o texto foi feito só para pessoas de milênios atrás. Pois é. A dúvida natural que surge é: a aplicação das ideias desse texto exige o abandono total da sociedade moderna. Tipo, a gente precisa ir morar numa caverna? Bom, essa é a interpretação literal mais comum. E claro, ela é válida para quem é monge. Mas se a gente analisar a mecânica por trás dessa instrução,
A lição, na verdade, é sobre fisiologia e carga cognitiva. Fisiologia? Como assim? É que o texto está abordando diretamente a relação entre o nível de estresse do nosso sistema nervoso e a nossa capacidade real de sentir empatia. Quando a instrução fala sobre ter poucas responsabilidades e ter os sentidos controlados, ele está propondo um gerenciamento muito rigoroso da atenção. Ah, entendi. Isso nos leva a pensar sobre como o nosso próprio cérebro processa o excesso de informação, né? Exatamente. Se a gente imaginar nossa mente como, sei lá, um sistema de radar altamente sensível, Boa analogia. cada preocupação frívola que a gente tem, cada conflito desnecessário que a gente compra na internet, cada estímulo inútil que a gente aceita colocar na nossa rotina, tudo isso atua como estática nesse radar. E quando há muita estática, o sistema nervoso entra em sobrecarga total. E o que acontece com o sistema nervoso que está sobrecarregado desse jeito? Ele entra no modo de sobrevivência. É automático. Ele ativa aquela resposta de luta ou fuga e fica focado unicamente na detecção de ameaças ao redor. Fica paranoico. Basicamente, a biologia humana dita que, em um estado de ameaça crônica ou de exaustão cognitiva, o cérebro reduz o seu foco apenas para autopreservação imediata. É fisiologicamente impossível sustentar uma empatia profunda e expansiva quando a sua mente está completamente fragmentada pelo caos diário. Nossa, isso é um tapa na cara da vida moderna. Então, essa instrução sobre simplificar a vida e controlar os sentidos não é apenas um apelo estético para ter uma vida cética ou bonitinha. É um pré-requisito técnico para o negócio funcionar. Perfeito, é técnico. Sem remover a estática do radar, não tem energia mental sobrando para gerar aquela força monumental que é necessário para desejar de verdade que todos os seres do universo tenham mentes felizes. A pessoa precisa estar ancorada para poder irradiar calma. Caso contrário, ela só vai irradiar ansiedade. Isso. A conduta moral e essa simplicidade, elas blindam a mente contra a distração e ansiedade. É o fortalecimento da base de lançamento, sabe? Uhum. Sem essa base sólida, a intenção de bondade amorosa seria só um pensamento fugaz, fraquinho, totalmente incapaz de agir como o escudo que os monges precisavam lá na floresta. Faz todo sentido. E uma vez que essa base de lançamento está sólida e o sistema nervoso da pessoa está livre desses ruídos, o Sutra avança para o escopo prático dessa bondade. E aí a coisa fica gigantesca. Impressionante, né? O texto instrui o praticante a direcionar esse amor a, seres fracos ou fortes, longos, robustos, de tamanho médio, curtos, pequenos, grandes. Ele vai cobrindo tudo. Tudo. Ele inclui seres que podem ser vistos a olho nu e seres que nunca serão vistos, aqueles que moram pertinho e os que habitam em lugares super distantes, os que já nasceram e até mesmo os seres que ainda estão por nascer. É um nível de inclusão que, sinceramente, ignora qualquer métrica de conveniência humana. Total. Não se trata de fazer uma listinha biológica de criaturas fofas que nos agradam, mas de fazer uma varredura completa que abrange o espaço, o tempo e até diferentes dimensões de existência. E a forma como a gente lida com a empatia na nossa rotina costuma ser muito, mas muito diferente disso, né? Infelizmente, sim. A gente costuma operar com o equivalente a uma lanterna direcional. Como assim, uma lanterna? Tipo, a gente acende a luz do nosso afeto e aponta esse feixe direcional apenas para quem a gente acha que merece receber aquilo. Ah, sim. Os amigos, a família. Isso. Amigos íntimos, pessoas que compartilham as mesmas visões políticas que a gente, ou os nossos animais de estimação. E tudo aquilo que sai do cone de luz dessa lanterna permanece na escuridão total da nossa indiferença. Ou, o que é pior ainda, do nosso desprezo. Exatamente. O que essa etapa do Sutta propõe é abandonar de vez essa lanterna direcional e acender um holofote monumental de 360 graus. Uma luz que varre tudo. Uma luz que ilumina tudo ao redor ao mesmo tempo, sem criar nenhum tipo de ponto cego estratégico. E essa imagem do holofote capta perfeitamente a essência da instrução seguinte do texto. Ele dita o seguinte, olha só, que ele não engane outro, nem despreze ninguém em lugar algum, em raiva ou má vontade, que ele não deseje o mal ao outro. É muito forte.
A chave operacional que torna esse texto revolucionário para a psicologia humana é justamente a erradicação de qualquer exceção. Não existe aquela margem de manobra sorrateira que o nosso ego adora, sabe? Aquela voz que diz, ame a humanidade menos aquele indivíduo específico que é insuportável no escritório. Ou o desejo bem de todos, exceto de quem votou no candidato adversário, né? Pois é uma proposta sem letras miúdas no contrato. Nenhuma exceção é tolerada. E o motivo para isso é estrutural, não é só moralismo. Explica melhor essa parte estrutural. É que, do ponto de vista do bem-estar real, o menor vestígio de ressentimento que sobra ali, ele corrói o próprio indivíduo que o carrega. É um veneno. Exato. Voltando àquela função protetora de meta, se a intenção é criar um escudo impenetrável contra as perturbações do mundo, qualquer má vontade que você mantenha contra um único ser vivo funciona como uma fissura na sua armadura. Uma rachadura por onde o terror pode entrar. Isso. O ressentimento atua como um patógeno oportunista. Uma vez que o ódio tem um espacinho para existir contra alguém, a estrutura inteira da sua paz mental já era, fica comprometida. O bem-estar verdadeiro exige uma asepsia mental rigorosa contra a raiva. E para garantir que essa limpeza, essa asepsia seja feita, a gente chega agora na instrução central, que eu acho que é o clímax metafórico da nossa análise de hoje. A famosa metáfora da mãe. É o momento em que o Buda fornece a métrica exata para a intensidade desse holofote de compaixão que a gente falou. O texto diz: assim como uma mãe protegeria seu único filho com a vida, da mesma forma deve-se cultivar um amor sem limites para com todos os seres. É uma declaração tão profunda, ela carrega um peso filosófico e emocional que a gente raramente vê em manuais de conduta. Sem dúvida. Mas pensando de uma forma pragmática, e eu gosto de trazer para a nossa realidade, essa frase levanta um desafio colossal contra a nossa própria natureza humana. Levanta mesmo. Porque se a gente interpretar essa diretriz de uma maneira puramente literal, a ideia só até perigosa. Soa imprudente, né? Imagina cultivar o nível exato de abnegação e de sacrifício que uma mãe tem por um filho único e aplicar isso a absolutamente todos os bilhões de habitantes do planeta. Incluindo estranhos, criminosos, adversários. Sim, parece a receita certa para exaustão emocional total. Imaginar alguém caminhando pela rua com a guarda totalmente abaixada, disposto a dar a própria vida por qualquer passante, isso desafia os instintos de autopreservação mais básicos. Como a gente concilia a beleza teórica dessa métrica com a viabilidade prática no dia a dia? Olha, esse questionamento é fundamental. Porque é muito fácil confundir a metáfora com uma ordem direta para o autossacrifício imprudente, que não era o caso. Ufa, ainda bem. A resposta para esse aparente paradoxo está na clarificação que o próprio texto fornece logo em seguida. A instrução não exige o sacrifício físico indiscriminado. Ela detalha a qualidade da atenção. A qualidade. Sim. A diretriz é irradiar esse amor sem limites nas palavras do texto, acima, abaixo e transversalmente, sem impedimentos, sem má vontade, sem inimizade. O uso da imagem da mãe e do filho único serve para ilustrar uma postura emocional interna e não necessariamente um manual de ação física literal para você se jogar na frente de um ônibus por qualquer um. Isso faz muito sentido, porque o amor de uma mãe por um filho único, ele não calcula riscos baseados no mérito da criança, né? Exato, não tem julgamento. Ela não para ali no momento do perigo para fazer uma análise de custo-benefício ou preencher uma planilha lógica para decidir se deve ou não proteger o filho. O instinto apenas atua de forma visceral, incondicional e super imediata. Precisamente. E o traço genial aqui é a forma como o budismo utiliza o ápice do instinto humano, que é esse amor materno, para hackear a tendência limitante do nosso cérebro. Como um vírus do bem no nosso sistema operacional. Isso. Porque evolutivamente nós fomos programados para ser tribais. A gente protege fervorosamente o que é nosso e desconfia profundamente do que é deles. E é daí que nascem os grandes problemas. Sim. A raiz do sofrimento humano e de quase todos os grandes conflitos da nossa história nasce justamente dessa criação de fronteiras artificiais entre nós e os outros. Então, ao invés de tentar destruir a natureza instintiva de proteção familiar, o que o texto faz é pegar a emoção mais excludente e exclusiva que existe
que é o amor dedicado a apenas um único herdeiro, e expande o raio de ação dela até que cubra todo o universo. É uma engenharia reversa das emoções. É fantástico. Ao adotar a atitude emocional de uma mãe zelosa direcionada ao mundo inteiro, a categoria mental do eles simplesmente se dissolve. O limite se rompe e passa a existir apenas o nós. É uma subversão completa da biologia tribal. E uma vez que essa postura interna é alcançada pela pessoa, a próxima grande questão que aparece é a constância dessa prática. Quanto tempo isso dura, né? Isso. O sutta não deixa espaço para que essa prática seja vista como um hobby esporádico. Ele dita muito claramente que a atenção plena deve ser desenvolvida em pé, andando, sentado ou reclinado enquanto estiver acordado. Ou seja, o tempo todo. O tempo todo. O texto define isso como verdadeiro viver nobre. Eu acho isso incrivelmente libertador. Porque, de certa forma, estilhaça aquele estereótipo moderno que foi construído ao redor do conceito de meditação. Qual estereótipo você diz? A indústria contemporânea do bem-estar, né, ela muitas vezes empacota a meditação como uma atividade de luxo super isolada da realidade. A ideia que é vendida é que, para atingir a paz, a pessoa precisa comprar equipamentos específicos, sentar-se em absoluto silêncio num quarto escuro e isolado por 20 minutos diários, até, sei lá, zerar a mente. Virou um produto de consumo. Mas esse texto milenar pede o exato oposto. A prática real deve ser inserida e sustentada no meio do movimento caótico da vida. Ela deve ocorrer na fila do banco, durante uma caminhada apressada sob o sol do meio-dia, ao lavar a louça ou numa reunião de negócios que está exaustiva. Exatamente. É uma espécie de software base, sabe, que precisa ficar rodando continuamente no plano de fundo do sistema operacional da consciência. E isso independentemente do que o corpo físico da pessoa esteja fazendo naquele momento. E a manutenção rigorosa dessa atenção plena incessante tem um destino muito bem traçado, não é só para relaxar. Não. Tem um objetivo bem claro. A reta final do texto revela o verdadeiro propósito de todo esse esforço gigantesco. Não se trata de uma ferramentazinha de aprimoramento pessoal para ser uma pessoa mais educada com o porteiro do prédio. O que está em jogo é o objetivo supremo da filosofia budista. É onde a coisa fica profunda. Muito profundo. O documento conclui afirmando que, ao manter essa mente inabalável, dotado de visão clara, abandonando o apego aos desejos dos sentidos e sendo moralmente virtuoso, o praticante cruza uma fronteira definitiva. O sutta promete que essa pessoa nunca mais voltará a conceber em um útero. E aqui a nossa análise toca na cosmologia mais profunda dessa tradição. É uma frase que soa super enigmática para os nossos ouvidos ocidentais, né? Soa meio estranha, mas ela carrega o peso de séculos de filosofia existencial. É a descrição técnica da libertação última. Explica um pouco mais isso. Claro, é que para a cosmovisão budista, a maior prisão possível não é uma experiência dolorosa que você tem isolada no presente, mas sim a roda interminável de nascimento, envelhecimento, doença, morte e renascimento. Esse ciclo contínuo de existência, que é movido por desejos e ilusões, ele é conhecido como samsara. O samsara. Exato. Então, voltar a um útero, que é o que o texto diz, significa ser mais uma vez puxado pela gravidade das próprias ações imperfeitas para renascer nesse mundo de sofrimento. O que significa que, ao purificar o tal do radar da mente, de toda a estática que a gente comentou, ao limpar a conduta moral de qualquer falha, e, principalmente, ao estender a compaixão até aquele ponto onde não restam mais fronteiras do nosso ego, a pessoa destrói o combustível que movimenta essa roda. Corta o mal pela raiz. A bondade amorosa, quando ela é elevada ao seu limite absoluto, ela dissolve a maquinaria do renascimento. O resultado não é só um alíviozinho do estresse no trabalho, mas o alcance da pureza suprema, o estado imperturbável de calma definitiva, a extinção desse sofrimento contínuo que o budismo chama de nibbana ou o famoso nirvana. E é notável quando a gente para perceber a dimensão absurda do que foi proposto em tão poucas linhas desse texto. Foi uma escalada rápida. Sim,
O método aborda desde uma questão de sobrevivência psicológica contra o medo no meio de uma selva escura, até simplesmente a libertação cósmica da condição humana. É monumental. É fascinante retraçar essa jornada impressionante hoje, porque a nossa exploração começou focada num evento quase folclórico, né, e altamente tenso, um grupo de monges desesperados tentando fugir de fenômenos aterrorizantes que eram orquestrados por divindades descontentes em cima das árvores. Parece até filme. E a partir dessa crise, que era super local e pontual, o que surgiu foi a revelação de uma infraestrutura moral gigante. O antídoto oferecido pelo Buda para o terror não foi o embate físico, mas sim a radicalização total da compaixão. É a melhor defesa de todas. A transformação daquele instinto de proteção mais exclusivo em uma muralha intransponível de bondade incondicional que pavimentou a saída de um ciclo contínuo de dor. É um testemunho poderosíssimo da sofisticação da psicologia antiga, porque eles diagnosticaram com uma precisão cirúrgica que a vulnerabilidade humana ao medo nasce da nossa própria tendência à exclusão e ao egoísmo. E para quem nos acompanhou ao longo desta imersão, o texto nos convida a uma reflexão final que transcende a antiguidade e encontra uma aplicação muito direta no cenário de hoje. É sempre bom trazer para o nosso dia a dia. Com certeza. Se a gente revisitar a história inicial, a gente vê que os monges estavam lidando com espíritos da floresta literais que queriam causar perturbação e tirar a paz deles. Mas hoje em dia as florestas são outras, né? Pois é, ao olhar para a rotina caótica das grandes cidades, é seguro afirmar que o mundo moderno está completamente infestado das suas próprias versões de espíritos da floresta. Com certeza. Podem ser pessoas incrivelmente difíceis nos círculos profissionais, situações super burocráticas projetadas para testar a nossa paciência, ou aquela hostilidade anônima constante que a gente encontra nos ambientes digitais. Entidades modernas que sugam a energia e instalam a desordem na nossa mente. E a grande provocação que fica para todo mundo hoje é a seguinte: se o nosso reflexo automático costuma ser combater ruído com mais ruído, o que aconteceria se a gente tentasse aplicar essa tecnologia interna que foi descrita hoje? Imagina só o impacto. Estender um nível avassalador de compaixão protetora justamente para essas fontes de estresse diário. Não como um ato de passividade cega ou de ficar sendo submisso, mas como a mais sofisticada, tática e inteligente estratégia de defesa pessoal que existe. É uma mudança de paradigma. Os modernos, talvez irradiar deliberadamente a postura incondicional de cuidado absoluto seja de fato a única armadura genuinamente impermeável capaz de preservar a valiosa sanidade mental de quem tenta navegar no meio dessa nossa floresta urbana. É uma excelente forma de observar o cotidiano. Frequentemente, a ausência de resistência interna se torna a barreira mais impenetrável que existe contra a desordem externa. Um sincero agradecimento a quem mergulhou com a gente nos detalhes dessa sabedoria ancestral hoje. Que a gente possa tentar girar, nem que seja por alguns instantes, o foco dessa nossa lanterna direcional para iluminar a tudo e a todos como um grande holofote. Isso mesmo. E assim, silenciar alguns dos vizinhos barulhentos nas florestas das nossas próprias mentes. Lindo! Um grande abraço e até nossa próxima exploração.